Esse filme é a grande aposta da Netflix para o Oscar de melhor filme internacional, um filme, digamos, diferente da maioria do catálogo desse streaming. A Mão de Deus, como eu disse, é a grande aposta da Netflix para filme internacional. Eu lembro na época que o Brasil escolheu o Deserto Particular e muita gente ficou brava. Ah, mas tinha que escolher Sete Prisioneiros porque a Netflix está por trás e tal. Gente, é o que eu sempre falo. Cada distribuidora, cada estúdio tem as suas apostas principais. E a aposta principal da Netflix sempre foi A Mão de Deus. Se o Brasil escolhesse Sete Prisioneiros, ia ser uma aposta secundária, terciária, não ia ser a grande aposta. Então fiquem tranquilos quanto a isso, Sete Prisioneiros não ia ter um grande investimento. Mas fugindo um pouco do Oscar e falando desse filme, trata-se do novo filme do Paolo Sorrentino, um diretor bem conhecido italiano que já fez A Grande Beleza, por exemplo, que ele ganhou o Oscar. Tem outro filme dele que eu gosto, chamado Juventude, e aqui ele traz uma espécie de filme memória, um filme sobre a juventude, sobre amadurecimento, o tipo de filme que a gente já viu muitas vezes. E aí, por isso que eu sempre digo, o importante não é necessariamente a história contada, mas como ela vai ser contada. E aqui o Sorrentino, ele traz uma estrutura bem peculiar, que foge bastante da estrutura que a gente está acostumado a ver de filmes, por exemplo, hollywoodianos sobre amadurecimento. Então aqui a gente não vai ter grandes conflitos, a gente não vai ter um final fechadinho, um grande aprendizado. Vai ser um filme retratando momentos da vida dele, nessa espécie de autobiografia aqui. É quase como se o Sorrentino falasse pra gente: olha, esses momentos foram importantes para a minha formação e para eu ser o que eu sou hoje. E aí ele tem algo muito difícil a fazer aqui, porque o filme ele tem que ponderar entre o que ele quer contar, o que ele vai se divertir contando, o que foi importante para ele, só que ele não pode esquecer que ele está contando esse filme não para quem viveu aqueles momentos, mas para quem não viveu aqueles momentos. Então ele tem que tentar encontrar um equilíbrio aqui entre aquilo que ele quer falar e aquilo que é interessante ele contar para quem não o conhece, para quem não viveu aqueles momentos. E eu pessoalmente gosto de como ele faz esse equilíbrio, eu gosto de como ele desconstrói uma estrutura até meio de começo, meio e fim. Ele nos leva pelas memórias dele em momentos muito diferentes. Então há momentos que você pensa, eu tô vendo vários filmes tem um grande ponto de virada ali que fica bem claro quando o filme muda mesmo, né? Ele muda até de gênero, ele sai de uma comédia para entrar numa tragédia. Tem esse grande ponto de virada, mas toda a estrutura, ela não é aquela estrutura fechadinha que a gente está acostumado até de começo, meio e fim. São memórias aqui, são momentos acima de tudo. E ele faz isso muito bem. Acho que a grande força desse filme está em como ele reforça esses momentos, em como ele reforça esses personagens, a importância que esses personagens tiveram na vida dele. Então, há personagens, por exemplo, que ele apresenta como um personagem da família, que é importante em determinado momento, e depois ele esquece completamente daquele personagem, porque é assim na vida. Na vida, às vezes a gente conhece pessoas que são muito importantes durante um momento e saem da nossa vida. E com isso ele vai construir esse personagem do Philip Scott muitas vezes como um personagem passivo apenas. Ele é um garoto ali naquela família muito grande, aquela família italiana muito grande, e em muitos momentos ele só está observando o que está acontecendo, principalmente quando tem o pai dele, os pais, né, mas principalmente o pai do Tony Servillo, que é aquele personagem mais expansivo, a mãe também que gosta de fazer muitas brincadeiras e tal. Então a gente vê até a transição desse personagem, da passividade dele para quando ele começa a tomar mais atitudes. Mas no geral o filme vai ser justamente sobre aquilo que foi importante, aquelas coisas importantes na vida desse personagem. Então seja o Maradona ir para o Napoli, porque eles são de lá, eles são torcedores fanáticos, e a importância do Maradona para a cidade mesmo, a ponto de chegar numa Copa do Mundo e eles torcerem para a Argentina loucamente porque tinha o Maradona, o quanto aquilo representa para o personagem, a relação com os pais, a relação com o irmão, a relação
com a família, tem principalmente uma personagem ali da família que é quase como se fosse a inspiração dele, a musa dele. A cidade vai ter um papel muito importante, vai ter um amigo malucão e criminoso até que vai passar em determinado momento pela vida dele e vai ter uma importância para alguma mudança do personagem. Claro, a relação com o cinema aqui é muito presente, então vão ter citações a Fellini, a Zeffirelli, entre outros. Então o filme ele vai ser constituído justamente dessa forma, como se fossem essas memórias, esses momentos importantes, esses elementos importantes, essas pessoas importantes, e a gente vai presenciar a vida desse personagem, a evolução desse personagem, mas sem uma estrutura tão tradicional, sem uma estrutura de começo, meio e fim. E por isso eu acho que esse filme pode incomodar muita gente que está acostumado a assistir filmes sempre com o mesmo formato, sempre com a mesma estrutura, aqueles filmes que a gente assiste e a gente reconhece aquele filme por ser muito parecido com o que a gente já assiste. Aqui, em A Mão de Deus, é um filme que foge bastante dessa estrutura, por isso grande parte do público da Netflix pode não gostar tanto assim. Ainda assim, eu não acho que ele consiga equilibrar o tempo inteiro essa relação de memórias e o quanto isso vai ser interessante para o público também. Em alguns momentos ele se perde até no humor, então eu acho que o humor tem momentos muito engraçados aqui, mas há também muitos momentos, digamos, que o humor ele passa um pouco do ponto, ele se torna um humor meio ofensivo e a direção, ela em nenhum momento, ela julga esse humor como se fosse algo errado, digamos assim. Então, há esses pequenos momentos que me incomodaram, mas no geral eu gostei bastante da experiência de A Mão de Deus, embarcar nessa jornada desse personagem crescendo e com tudo que passa na sua vida. Então é basicamente isso. A vida é legal? A vida é chata? Não importa. É a vida e a gente está acompanhando aqui a vida em andamento. E isso vale muito também para esse grande ponto de virada que eu falei que muda a história completamente. Em um filme convencional de ficção, talvez não se encaixaria bem uma grande mudança que vem do nada. Mas a vida acontece assim. A vida acontece que no dia seguinte você pode perder, por exemplo, um ente querido. E aí tem essa grande transformação aqui, e a direção do Sorrentino ela vai se transformar junto. Ela vai modular muito da psicologia desse personagem nas cores, na imagem e no som. Então, no começo, quando o filme é uma comédia, a gente vai ver momentos muito mais felizes, mais iluminados, com músicas muito animadas, então tudo é festa. E em determinado momento do filme, a gente vai ver um tom de azul muito mais presente em toda a tela, quase monocromático, para trazer um pouco dessa tristeza do personagem. Vai ter muito mais do som ambiente, do som do mar no fundo e tal. É um personagem que se transforma em um personagem muito mais solitário em determinado momento, que não sabe o que vai ser do futuro dele, que sai da zona de conforto. E o Sorrentino ele vai conseguir fazer muito bem essa transição na vida do personagem usando a imagem e o som. E ainda vai achar espaço para uma discussão interessante sobre o que é cinema. Cinema é realmente uma coisa só? Cinema é escapismo? Cinema é algo a dizer? Cinema é uma emoção a contar? Ele vai passar bastante por isso e não vai chegar a uma conclusão, porque não há uma conclusão sobre o tema. Então, gostei bastante de A Mão de Deus, é mais um ótimo filme para a categoria de melhor filme internacional, que esse ano tá impressionante, é só filmaço mesmo, a gente fica na torcida por Deserto Particular, mas é uma régua muito alta, são ótimos filmes e vários ótimos filmes, então é mais um filme que eu acho que tem grande força para disputar essa categoria de filme internacional, e eu coloquei ele nas minhas apostas de dezembro como um dos indicados. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já assistiram, ou o que vocês acharam, ou se vocês ainda vão assistir. Passe também no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, e também aqui embaixo tem o Seja Membro para poder fazer parte do nosso clube de membros. Por hoje é isso e corta!